Salve, salve galera, eu sou Guilherme Praça, sou professor de História, trabalho atualmente no Descomplica, na Rede Futuro VIP e também em pré-vestibulares comunitários, como a Fundação CCIERJ e o Educafro. E o Bruno me convidou para poder falar um pouquinho hoje aqui com vocês sobre racismo nessa data, né, de 20 de novembro, para falar um pouquinho também da importância do movimento negro, da importância do Dia da Consciência Negra e falar um pouquinho também sobre pessoas que me inspiraram, né, que me influenciam. Bom, antes de mais nada, eu tô gravando aqui num dia que, apesar de ser um dia de memória da consciência negra e tudo mais, de memória de Zumbi dos Palmares, é um dia que ficou muito marcado, né, pelo assassinato de mais uma pessoa dentro de um supermercado dos Carrefour, mais uma pessoa negra, na verdade, né, e que, mais uma vez, leva muitos debates sobre essa questão da morte de pessoas negras, do assassinato, desse genocídio no país. Então, quando a gente pensa a importância de um dia como a consciência negra, quando a gente pensa a importância de um dia como o dia de memória, né, para Zumbi dos Palmares, a importância do movimento negro, a gente pensa justamente nesses casos, a gente pensa justamente nessas estatísticas, certo? Em um país que tem dados tão altos de assassinato de pessoas, de estupro de mulheres negras, que tem dados tão altos, né, de pessoas negras que não alcançam determinados postos de trabalho, ou dados tão altos de pessoas negras que estão desempregadas, é fundamental que a gente pense a situação do negro no país. Hoje, dia 20 de novembro, o vice-presidente do país deu uma declaração falando que não existe racismo no Brasil. O supermercado do Carrefour disse que o evento que aconteceu no seu estacionamento foi um evento inexplicável. Então a gente está vivendo uma situação de quê? De pessoas que não querem tocar nesse assunto, né? Pessoas que não querem falar sobre esse assunto, não querem falar a palavra racismo. Então, quando a gente pensa num Dia da Consciência Negra, eu acredito que ele seja fundamental, que ele seja importante, por mais que seja uma vez só no ano, para que essa palavra seja dita, né? Para que esse tema seja debatido. Até porque o racismo no Brasil, ele apesar de não ser um racismo como o dos Estados Unidos, né? Ter imagens, ter perspectivas diferentes, ele é um racismo estrutural, ele é um racismo que se invisibiliza na nossa sociedade. É um racismo que muitas vezes a gente não percebe no nosso cotidiano porque ele já está completamente naturalizado, porque ele já está enraizado na nossa sociedade. Então, quando um vice-presidente fala que ele não existe, quando o próprio Carrefour, né, um dos responsáveis pelo assassinato de uma pessoa, de várias pessoas negras, na verdade, também não coloca esses termos, mesmo ele estando na nossa Constituição, mesmo ele sendo um crime, certo? A gente começa a pensar a importância de um movimento como o movimento negro e um dia como o da consciência negra, justamente para poder se falar sobre isso. Porque se isso não existisse, se nós não tivéssemos esse dia, se nós não tivéssemos um movimento negro, justamente seria o oposto, né? Nós realmente não tocaríamos de fato nesse assunto. Então, por isso que ele é tão importante. Outra coisa também que a gente pode falar, que a gente pode tocar, é o quanto o Dia da Consciência Negra e o movimento negro, né, naturalmente não algo unificado, não algo heterogêneo, mas não algo homogêneo, desculpa, mas sim algo heterogêneo, ele também incomoda muito. Quando começa a chegar nessa data de Dia da Consciência Negra, o que a gente mais vê na internet, né, são as pessoas falando de é importante ter uma consciência branca, é importante ter uma consciência humana. Por quê? Porque isso incomoda muitas pessoas. Quando a gente para para pensar também o porquê da estátua de Zumbi dos Palmares e de vários outros, né, estátuas, não só do Rio de Janeiro, mas de várias outras estátuas dele espalhadas pelo Brasil, serem pichadas nessa época, a gente vê o quanto esse símbolo incomoda muitas pessoas, né? Quando a gente para para pensar que todos os anos vários livros, vários autores tentam construir um revisionismo histórico para poder desconstruir a imagem de Zumbi dos Palmares, a importância dos quilombos, a importância de outras lideranças negras, a gente vê justamente, né, que se não tivermos um movimento negro, se não tivermos pessoas negras protagonizando essa produção de conhecimento, nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter justamente pessoas racistas produzindo esses conteúdos, produzindo esse revisionismo histórico para poder continuar nos atacando. Então, por isso que é muito importante que esse movimento exista, por isso que é muito importante que essa data seja sempre lembrada, né? A própria imagem do Zumbi dos Palmares é muito importante lembrar também, que durante a ditadura militar ela foi muito atacada, que durante a ditadura militar ela foi muito censurada. As peças e filmes sobre Quilombo, as peças e filmes sobre Palmares, sobre Zumbi, eram muito atacadas pelos militares. Então isso só mostra o quanto Zumbi, os quilombos e a nossa história também são muito atacadas, também fazem um efeito forte nessa luta contra o racismo.
certo? Então é por isso que eu acredito que essa data e o movimento negro sejam tão importantes. E por fim, para terminar, para falar um pouco sobre essa importância do movimento negro, do Dia da Consciência Negra, é muito importante lembrar que, como eu disse, né, o movimento negro ele não é mais algo unificado, ele não é mais algo homogêneo, justamente porque agora ele abraça diversos outros movimentos. E isso é muito importante. É fundamental que ele seja heterogêneo, né? Pensar que o movimento negro ele também está ali, ó, com braços dentro do movimento feminista, que ele também está ali com braços dentro do movimento anticapacitista, que ele está ali com braços dentro da questão LGBTQIA+. Por quê? Porque pessoas negras, elas também são plurais, né? As pessoas negras não são um bloco de concreto, algo cristalizado. Pelo contrário, cada uma tem sua própria especificidade, cada uma tem suas divergências, cada uma tem ali seus próprios interesses também a mais sendo buscados. Então, é muito importante que esse movimento exista justamente para buscar também a colaboração, para buscar também se aproximar desses outros grupos, né? Para poder tentar pensar as pessoas, os homens e as mulheres negras, como algo não homogêneo, mas sim heterogêneo. E para terminar, o Bruno perguntou também alguma figura, né, que tenha me influenciado, alguma figura que tenha me inspirado. Assim, eu sou uma pessoa que, na verdade, ao longo dos anos, cada vez mais que eu venho buscando estudar, cada vez mais que eu venho tentando entender, né, o que é ser negro, tentando entender esse movimento, tentando entender essa intelectualidade, cada dia eu descubro alguma pessoa que que me inspira muito, né? Então, eu confesso que, quando mais novo, né, o Tim Maia foi uma figura que me influenciou muito, né, por conta da música. Depois, outros artistas de rap, como o próprio Emicida, me influenciou bastante. Hoje em dia, como professor, né, tenho lido a Bell Hooks, que é uma figura também que tem me influenciado muito. Angela Davis também é outra figura que tem me influenciado muito. E como educador, eu tenho descoberto essas figuras, tenho descoberto essas pessoas e que têm trazido, têm colaborado cada vez mais, né, no meu crescimento, no meu desenvolvimento como professor, que não está pautado, que não está preocupado apenas com a educação, mas sim com uma educação antirracista, né? Porque se a gente pensar em educação de uma forma simplória, né, se a gente pensar em educação de uma forma superficial, a gente acaba de fato reproduzindo todos os preconceitos e todos os racismos que já estão presos, né, que já estão amarrados, ali, imbricados dentro do que sistema educacional que a gente tem hoje. Então, muito além de estar preocupado com a educação, é necessário a gente estar preocupado com uma educação antirracista. Porque se a educação não for antirracista, ela vai justamente reproduzir todos esses parâmetros, todos esses aspectos racistas que a gente há anos vem falando, que a gente há anos vem denunciando. Assim como é evidente, né, que a gente também tem que estar preocupado com uma educação antimachista, com uma educação anticapacitista, com uma educação anti-homofóbica também, certo? Então essa é a minha preocupação e atualmente eu venho buscando justamente esses autores, justamente essas pessoas negras que possam me engrandecer nesse aspecto, né, de uma educação antirracista. Então atualmente, sem dúvida, a Bell Hooks é uma figura que tem me influenciado muito para pensar a educação por esses parâmetros. Bom, galera, espero que tenha ajudado, espero que tenha colaborado, espero que tenham curtido o vídeo. Valeu, até a próxima!